Maria Gabriela, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Joia! Estamos falando sobre a Lua. Então, a Lua também é uma coleção de imagens e impressões que perfazem a identidade. No seu entendimento, você que também está se aprofundando nessas questões da psicanálise, do estudo da formação da identidade, do eu, do self, do superego, etc., em que medida ou em que proporção o conjunto de memórias que você coleciona, você está identificado com elas e você acha que é você? Acredito que boa parte de nós somos escravos das nossas memórias, dos nossos traumas, do que aconteceu nos primeiros anos de vida. É muito complicado, porque eu acho que o Freud deu uma enorme ajuda para a humanidade, mas também ajudou a configurar a humanidade dessa maneira. Eu acredito que ele tinha o signo de touro forte, é isso? Touro e ascendente escorpião. E ele plasmou essa maneira de existir na atualidade, de que tudo deve ser buscado culpados no passado, essa formação do inconsciente via mecanismos de defesa. Então, essa partilha, né? Essa partilha da personalidade devido a algum sofrimento e não entendimento. Então me parece que houve uma formatação. A maneira como você não tem noção de eu, Sim. A forma de você lidar com o seu sofrimento é jogando no baú do inconsciente, é isso? Isso. E como a psicanálise, a psicologia fez uma escola praticamente mundial, todo mundo funciona desse jeito, né? Se você for nas aldeias indígenas, o presente é mais importante, é como se o ontem não existisse. Sim. Entende como a formatação ideológica tem poder sobre nós? Sim. Então, essa supervalorização do passado, sim, do que te aconteceu na vida intrauterina, durante a amamentação, sim, a fase oral, a sim, fase anal, a fase fálica, você acha que houve uma supervalorização disso que comprometeu o presente? Exato, exato. Então, o passado acabou invadindo e tomando o próprio espaço do presente. Sim, e as pessoas acabam, como se apoiam demasiadamente nos seus progenitores, não desenvolvem a musculatura anímica no tempo certo e fica culpabilizando, se vitimizando, e quando chega na idade adulta não tem força. Aí a memória fica mais forte ainda. É muito comum a gente se reunir as pessoas em, sei lá, cafés, festas, e o assunto ser o passado. É muito comum. Vamos nos reunir os alunos, os colegas de escola, eles vão ficar falando do passado. Poucos vão estar interessados de como você está. Se você está bem, o que você é, o que você se transformou. Eles vão ficar contando, lembra da professora? Lembra daquela fulana? Lembra daquela... lembra quando a sua mãe fez aquele lanche pra gente? E fica nesse remoer as coisas. E sentem um prazer danado. É comum, é cultural e é comum. Interessante, né? Uhum. Então, a questão das fisionomias. Qual é o impacto que a fisionomia da sua mãe teve sobre o que você é hoje? Uma vez que todo o carinho, toda a recepção, todo o acolhimento que você recebeu no começo da tua existência neste mundo, tem a imagem dela muito presente, muito marcada, no início da formação da tua alma. Isso é uma verdadeira loucura também, né, Maria Gabriela? Sim. Porque, imagina, e eu acho que o Freud teve coragem de abordar isso, né? Até observar que existe um certo erotismo nessa relação,
não vamos dizer se ele está certo ou errado, mas ele teve a ousadia, numa sociedade careta, de falar uma coisa dessas, né? Então, é uma influência marcante do rosto, do sorriso materno, nas bases do equilíbrio psíquico. Sim. Então, vamos dizer assim, a tua casa 4, a tua lua, até o teu ascendente, porque o ascendente fala sobre os primeiros anos da sua existência, tem muito a ver com essa relação que você teve até com o seio materno. Sim. A questão da amamentação do seio e da mãe aplacar a fome, né, ela ser instintivamente o elo ali de manutenção da vida, e depois a satisfação e o prazer que isso gera, né, quem não gosta de estar com a barriga, né, quentinha de comidinha, depois de um momento dela estando vazia. Todo mundo sente um prazer danado. Eu comi bem. Assim é com as crianças, com os bebês. Então, a mãe vira uma fonte de prazer para a criança e plasma lunarmente mesmo a sua figura na cria. Por exemplo, Gabi, vou falar uma coisa pessoal, desculpa te cortar. Sim. Minha mãe, eu sou canceriana, minha mãe também era canceriana e tinha seios fartos, né? Aqui era a Vigor e aqui era a Nestlé. Então, quando eu vejo uma mulher com seios lindos, eu fico desequilibrado. Exato. Por quê? Porque era fonte de prazer então, mas você vê, de alguma forma eu estou preso nisso. Tá. Mesmo sabendo de tudo, sabe? Dá um calorzão, assim. Nós somos muito, muito reféns disso. É interessante a gente ter a oportunidade de estudar alguma aldeia indígena e ver como funciona a maternidade em outras culturas que não tiveram o approach do Freud e do Jung, né? Então, tipo, as teorias junguianas e freudianas nos aproximaram disso, mas os índios não têm essa relação. Sim. Né? A maternidade acontece, mas o filho não é da mãe, o filho é da comunidade. Então você acha que essas teorias psicanalíticas, elas acabaram plasmando na própria humanidade um tipo de egregório? É aquela história do Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho ou fresquinho por vende mais. Houve uma comunhão, né? Daquilo que realmente acontecia e aí vem a teoria e torna aquilo mais forte, mais preeminente. E como se não tivesse outra maneira de ver as coisas ou de vivenciar isso. O Fugante, ele é crítico à psicanálise, né? E ele faz algumas críticas interessantes, no sentido de que você tem que focar naquilo que é vital. Você tem que focar na tua potência, naquilo que você é capaz de fazer com aquilo que você tem. E isso é fantástico. Por quê? Lógico, quando você entende a psicanálise à luz da espiritualidade, você sai do local de vítima. Isso também é maravilhoso. Mas quando você sai do local de vítima e pega a tua potência de existir para criar nova potência, você larga a mão disso. Você consegue largar a mão disso. Deixa de ser desculpa e muleta. Exatamente. Porque os teus gostos, a tua formatação de gosto dos seios fartos, da Dona Rosa? Ainda chama Rosa. Exatamente. E eu sou estudante em Rosa Cruz, olha só, é uma loucura. Eu não sei se Vai saber por que você é estudante em Rosa Cruz. Eu acho que eu sou estudante em Rosa Cruz por causa do seio da minha mãe. Pode ser, porque né? Eu não descarto Mas essa olha a potência de criação, que ao invés de você ficar só olhando os peitinhos das mulheres, você transforma Como é que eu olho? Os peitinhos Legal, em braille. Gostei. Legal, Gabi. Então, olha que impacto que tem essa relação, né, de albergue. Você estava no útero dessa mesma pessoa que posteriormente dá o seu próprio leite, tem esse contato pele com pele muito íntimo. Não vamos fazer uma apologia a Freud, mas
Isso é muito forte, É. Maria Gabriela. Né? Eu cheguei a uma conclusão terrível recentemente, que as mulheres que me atraem são iguais à minha mãe também. Eu busco o mesmo modelo. Eu falo, meu Deus do céu. E minha mãe era linda, para azar meu e do meu pai. Então, meu pai virou um rival, como fala Freud. Então, essa meiguice, essa troca de afeto, essa intimidade, não deixando de ser erótica, porque a pele é venusiana, é fascinante. Isso me fascina muito. O impacto, a Niki de Sozenelli também faz muito estudo a respeito disso. O impacto que essa presença tem na saúde do teu ser. É. Então, essa capacidade de admirar, de adorar, tem muito a ver com a relação que você teve com a sua mãe. Se foi uma relação triste, de abandono, como é que você vai amar o mundo? Como é que você vai apreciar uma flor, o nascer do sol, a lua no céu? Parece que tudo fica escuro. Sim, essa condição a gente explicou bem na aula de Saturno em Câncer, que vale a pena rever para esse assunto de abandono, a gente falou bastante, né? Uma thumb de um bebê chorando. Boa, é bem lembrado, né? Vale a pena Vale a remeter. pena rever. Isso. Então, será que realmente os primeiros anos da tua existência decretam, quase que definitivamente, a sua possibilidade de ser feliz ou não? Você diria isso? Eu acredito que tem a potência de fazer isso. A gente não pode se entregar. A gente tem que verificar realmente o que nos aconteceu, mas isso não pode ter poder sobre nós em absoluto. A gente não pode deixar de continuar nos criando como obras de arte, apesar daquilo que nos aconteceu. Então tem um filme que a gente assistiu há pouco tempo que chama Poesia Sem Fim, do Jodorowsky. A gente tem citado esse filme e esse diretor. E ele não se conforma àquilo que lhe aconteceu. No entanto, eu vou dar um spoiler, chega no final do filme, ele precisa redesenhar, como diz o Anjo Bom, visitar o passado e artisticamente se criar novamente na relação com seu pai. Né? Legal. E aí existe aquele abraço e aquele beijo que não foi dado. Então, é o grande perdão que a gente tem que dar. Eu sempre digo que a psicanálise, se der mão à espiritualidade ou ao cristianismo, ela é muito boa. Agora, a psicanálise pela psicanálise ou a psicologia pela psicologia, ela tende a ser só uma forma de linguagem. Só vai trabalhar em um lugar, em uma camada da nossa psique. E dali a pouco você vai tropeçar de novo. Porque a gente precisa constantemente estar visitando esses espaços dolorosos de abandono que todos nós temos, né? O Freud falava do Fortda, né? Daquela criança que brinca de esconder, esconde, aparece, e que é a maneira que a criança tem de simbolizar quando a mãe vai embora e quando a mãe chega, né? É o aparecer e o desaparecer, que a criança brinca e aprende a se divertir com aquilo. A gente tem que continuar fazendo isso, sabe? Esconder e aparecer de maneira leve, de maneira suave. Isso não é fácil. Sim. Mas de mãos dadas com a espiritualidade, uma espiritualidade legítima, originária, primordial, como é o cristianismo esotérico, eu acredito que realmente pode florescer coisas belíssimas daí. É bom sempre lembrar que, como eu tenho Saturno em Escorpião, eu tenho uma certa paixão pela tragédia, pela fatalidade e pela morte. Mas vamos deixar isso de lado. Né? Né? E eu quero te fazer uma pergunta. Porque me intriga muito situações de sinuca. Situações que às vezes você olha o próprio tema natal e você fala, meu Deus, como é que a pessoa vai sair disso? E
Tem algumas passagens evangélicas que me intrigam. Quase todo o evangelho me intriga, na verdade. Uma delas, que é muito amarga, é: aquele que pouco tem, mesmo esse pouco lhe será tirado. Então você vê uma pessoa que foi maltratada na infância, ela dificilmente vai encontrar forças para acreditar no mundo e nela mesma. E ela precisaria muito disso. Mas a gente observa, olhando essas pessoas, que elas se acostumam ao papel de vítima e achar que o mundo é cruel e que ele não vale a pena. Sim. Inclusive, isso aumenta a tendência suicida. Sim. O que fazer, Maria Gabriela? Se a pessoa se cristaliza na situação de vítima. Aí eu não vejo muita solução. E é muito triste a gente falar isso, porque não existe solução social em grande escala. Existe solução pessoal, né, de assumir a responsabilidade. Não existe assim, faz assim que dá certo. Porque a gente não pode tornar o sofrimento uma coisa menor. Tem muita gente que sofre muito e de verdade, que tem um sofrimento angustiante. Então a gente pensa que o pai é a primeira relação que nós temos com o próprio Deus. Se o nosso pai não nos ama, se o nosso pai é severo, agressivo, né, ou até agressor, até cruel, esse pai vai ser essa figura de Deus para essa pessoa. E essa pessoa vai ter que perdoar esse pai. E o perdão não é nosso. Eu não posso falar assim, eu perdoo você, Oswaldo. Quem sou eu para perdoar? Quem perdoa é Deus, é um dom de Deus. É Deus que oferece o perdão para que a gente possa dá-lo a quem a gente quiser. Então, você vê como é difícil. Se eu não tenho uma relação boa com Deus, como é que eu vou pedir a Ele o perdão para eu dar a alguém? Todo o perdão que eu der a partir disso é da boca para fora. É só movimento da língua, ouvindo, você tem que perdoar, você tem que perdoar, você tem que perdoar. Aí você fala, não, perdoo, mas lá no fundo, não perdoou. Porque na hora que você lembra daquela situação cruel, você é levado afetivamente a sentir a mesma raiva que você sentiu naquele momento da agressão. Você só sabe que você perdoou que ao visitar essa situação, você sente uma paz, você sente um afeto diferente daquele que você sentiu quando você foi agredido. É como se houvesse ali um alargamento da consciência lá naquele passado. E um alargamento do coração também. Exatamente. Então, o perdão, ele é necessário, mas não é algo que a gente dá a outro por nós mesmos. Não é moeda. Normalmente tem que botar o joelho no chão e pedir a Deus esse dom. Não é fácil. Obrigado, Gabi. De nada. Que Deus nos perdoe. Amém. Olá, Cris. Oi. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Se eu não me engano, você foi mãe 2 vezes. Eu sou mãe. Você é, verdade. Você é apegada ainda. Explica para nós, já que você teve essa experiência fabulosa. O que é isso que nós costumamos chamar de mãe? O que é esse fenômeno? Né? Que, como a gente viu agora há pouco com a Maria Gabriela, tem tanto impacto sobre a nossa história pessoal. Mãe é uma coisa que eu não entendo, até porque eu tenho a Lua em Capricórnio, oposição a Urano, é muito esquisito mãe para mim. Mas explica, vê se me ajuda a compreender. O que é essa entidade chamada mãe? Eu acho que é uma entidade doadora e nutridora. Apesar de termos aquela divisão que o Anjo Bom citou muito sabiamente de solar e de lunar, né? Do Sol, você falou no início da aula, do Sol como doador e a Lua como receptora, a mãe ela tem essa função doadora nutritiva. Ela é ao mesmo tempo solar, Sol e Lua.
Então você Ou vê, deveria ser. ou deveria ser. Mas por que ela é capaz de tanto sacrifício por um bolinho de carne que acaba de nascer? Eu acho que é instintivo. Faz parte da natureza feminina, que é uma natureza também lunar e venusiana, ter esse impulso sacrificial. Sim, você vê até nos animais esse impulso sacrificial. Só que os animais é por tempo determinado, porque eles são mais sábios que nós, são guiados por arcanjos. Nós que somos seres guiados por anjos e estamos soltos no destino aí depois da queda, né? Esse vínculo, na maioria das vezes, se torna nocivo porque passa do ponto. Passa do prazo de validade. Passa do prazo de validade, aí começam as neuroses entre mães e filhos. Eu vejo que o papel de mãe hoje em dia é saber soltar a cria. Ter essa sabedoria. É. Quem ama, liberta, né? Quem ama, liberta. As mães deviam escrever isso na cozinha. Né, no banheiro. No quarto, na cozinha parece preconceito. Momentos que ganham a dimensão de eternidade. Então, essa questão da relação mais com a mãe do que com o pai, né? Você não acredita que é o núcleo de todas as carências e buracos que ficam dentro da alma e que de alguma forma a pessoa vai tentar tapar e compensar o resto da vida? Ah, depende muito, né, do tipo de relação que se teve com a mãe. Não, mas é o que você observa. Mas, por exemplo, no início da vida, faz parte esse vínculo que você mostrou de pele com pele, esse vínculo bem intenso. Isso é nutritivo e vai ficar gravado na memória corporal e mental do ser que está ali. Mas, depois de um tempo, precisa ter uma sabedoria para gradualmente ir soltando. Mas espera um pouquinho. Entre o que precisa e o que acontece. O que acontece, eu fiquei sabendo recentemente que é consenso na sociedade de pediatria que se deve ter livre demanda amamentar até 2 anos de idade. A criança já está comendo, andando, com dente, e vai lá e puxa o seio da mãe e mama a qualquer hora. Depois a mulher reclama que o marido tem amante. 2 anos! É muita coisa. Pois é. Então, mas você vê, por um lado eles dizem que afetivamente isso é muito bom. Você vê que paradoxo? Que você prolonga esse calor, né? Essa acolhida, essa ideia de lar, né? Como um prolongamento do útero, que psicologicamente faz muito bem. Será que faz? Mas a questão é isso, né? Os vícios, por exemplo, tudo que vicia é muito bom. Você vicia em chocolate, vicia em comida, vicia em bebida. É tudo bom, é tudo prazeroso. Mas tem que ser um pouco Saturno, um pouco Capricórnio nesse sentido, né? Por limites. Saber colocar limites, exatamente. Até na amamentação. Até na amamentação, até em dormir junto na própria cama. Ou a pessoa ter o canto dela, o berço dela, né? Saber ir criando essa individualidade, porque você cria o filho para se libertar para o mundo. E se a criança se sentir rejeitada? Então, aí vai a sabedoria de cada um, né? Do instinto maternal, de saber fazer isso com amor, com delicadeza. Certo. Tem que ter o feeling, né? Não tem receita de bolo para ser mãe. Se tivesse, seria fácil, né? Seria, né? Então, os arquivos que compõem o álbum de fotografias do nosso livro da vida, né? Vão ficando registradas. É como se no coração tivesse uma máquina fotográfica, que principalmente os momentos assim de pico, de êxtase, fortes emoções, ficam ali registrados e você vai colando essas fotos, formando aquilo que a gente chama de acervo da memória, onde a imagem da mãe, como nós dissemos, ocupa a página principal. Na qualidade de mãe e na experiência materna, você acha que é inevitável
a lua maternal, lá na frente, quando Saturno vier, ela se sentir muita culpa por ter deixado de fazer algumas coisas, ou por achar que não fez da melhor forma possível, porque não era madura, não tinha a consciência que tem hoje. Você acha que há uma certa condenação da mulher mãe de sentir culpa no futuro? Sente culpa desde que nasce o filho. Desde que nasce? Eu fui fazer terapia quando nasceu meu primeiro filho, porque eu tinha culpa de sair para trabalhar e deixar um bebê em casa, né? A minha terapeuta falou assim, olha, sinto lhe dizer, mas nasce uma mãe, nasce uma culpa. Tem que saber lidar com isso. Caramba, hein? Agora ela me deu uma boa dica, ela falou assim, imagina essa criança, você culpando essa criança por ter deixado de fazer algo que era muito importante para você e você não fez. Aí a culpa passa na hora, porque Sim. você também não pode, você fica naquele dilema, né? Tem coisas que são essenciais para você, para o seu ser, para o seu espírito, para a sua alma, e você não pode deixar de fazer. Abrir mão. Abrir mão. E não pode culpar o outro. Ah, foi por culpa sua que eu não me desenvolvi. Então você vê, é um dilema, você fica entre a cruz e a caldeirinha ali, é uma alquimia você saber ser mãe e dosar isso tudo. Então você não recomenda para uma mulher ser mãe profissional? Se dedicar exclusivamente à cria? Nem exclusivamente à cria, nem exclusivamente à carreira, você tem que ter um equilíbrio. Se você optou por ser mãe, você tem que ter um equilíbrio nesse sistema. Difícil, hein? Muito. Muito, até porque você não sabe quem é esse filho que está ali, o quanto que ele precisa de você, o quanto que tem carência. Quais são as relações kármicas? Exatamente. A astrologia ajuda muito. Quando eu comecei a conhecer o mapa dos meus filhos, me ajudou bastante a saber lidar com eles e saber o quanto que era carência, o quanto era teatro, saber pôr limites. E você tem a lua em aquário e os teus dois filhos têm lua em leão, para te atazanar. Tem lua em leão. A hora que eu descobri que eles tinham lua em leão, a manipulação ficou mais suave, porque eu via que muito daquilo ali era teatro da lua em leão. E aí eu falava, essas luas em leão, querendo me dobrar. Curioso, né? A astrologia ajuda você a se entender e ajuda a entender a sua prole. Seus antepassados, eu fiz mapa de todo mundo, tá? Toda a árvore genealógica para frente e para trás. Você constatou que determinados aspectos dos ancestrais vão se repetindo nas gerações futuras? Muito, muito. Impressionante isso, né? Muito. Para você ter uma ideia, o meu pai e o meu filho, os dois têm Sol em Áries e Lua em Leão e Cauda em Aquário. Você quer mais? Ou tá bom? Impressionante, né? E é legal você saber isso, porque você olha e fala, ô querido, olha lá o seu avô, os erros que ele fez. Vai fazer igual, né? Sim, verdade. Ajuda muito, a astrologia ajuda demais. Principalmente fazer essa árvore genealógica astrológica. Sim. Legal. Então, falando em astrologia, vamos olhar o mandala astrológico, a lua regente de Câncer, Sol regente de Leão, né? Emissor, receptor, calor e luz emanadas de um centro, calor e luz recebidas na periferia. A alma, então, como nós estamos falando, é o reservatório das experiências, e a lua representa a alma e a mente. Quando eu olho a lua no mapa astrológico, ela está me falando sobre a alma e a mente da pessoa. E o Sol é a capacidade da consciência do indivíduo de expandir-se para aumentar as conexões com o todo, com a totalidade, e o desejo ardente de viver. Esse é o símbolo do Sol, é um ponto que cresce e vai se expandindo de forma infinita, não há limite, não há término. O limite não é nem o céu, não há limite mesmo, né? O céu e o limite é uma mentira, porque o próprio universo é um todo aberto. A gente não sabe, ele não tem fronteira.
A memória não é um conjunto de artigos descartáveis. Não. Ela é um álbum de fotografias do livro da vida. Você pode rever essas fotografias e ressignificá-las, como disse o Ricardo Leme no começo. Mas a foto está lá. É isso, Cris? Você tem muita culpa? Um pouco. Ainda não sumiu 100%. Você tem dificuldade para se perdoar? Tenho. Tem. Eu sou muito perfeccionista, sou capricorniana com Mercúrio em Capricórnio, então se chibata. É, né? Você lida mal com os erros que você comete. Eu acho que depois que você toma consciência, né, você fica se culpando, falando, por que eu cometi aquele erro, né? Você é vacilona? Às vezes. Então, o vacilão é um candidato a sentir culpa, né? É, Você está aprendendo a prestar atenção? estou. A duras penas. Então, tá bom. Então, o livro da vida é isso, essa coisa maravilhosa, esse caminho infinito, né? E é a história de cada um, desde o Gênesis até o nosso Apocalipse e o Apocalipse coletivo. Depois começa tudo de novo em outra dimensão. É a grande viagem de Júpiter exaltado em Câncer. Então, Júpiter exaltado em Câncer mostra como o passado é infinito, é imenso. É a história de cada um, desde a mônada, desde o início, a centelha divina, até retornarmos aos deuses, que somos deuses em transformação, indo da inconsciência para a onisciência. Lindo, né? Mas que caminhar esse livro da vida, hein? Quanta coisa. Você vê quanto empreendimento que tem em nós, né? Quanto gasto energético, financeiro, trabalho demanda uma encarnação para você retornar até Deus. A empreitada dos A deuses. empreitada, né? Então, a gente tem que fazer bom uso do processo encarnatório, né? Não pode perder tempo Sim, com besteira, sim, nem deixar de fazer o que tem que ser feito. isso. No Velho Testamento, ou na Torá, nós temos, ou seja, antes dos evangelhos, nós temos as bases da nossa história espiritual, né? Desde o Gênesis. E vale a pena conhecer, pelo menos em síntese, todo esse percurso que nós fizemos até Cristo. Cristo dá início a uma nova fase da nossa evolução, aonde nós deixamos de ser tão lunares e somos convidados a sermos mais solares. É isso? Sim. O Antigo Testamento é jeovístico e o Jeová é um deus lunar. E Cristo é um ser solar. Ele veio trazer a lei do amor e da remissão dos pecados. A boa nova que ele fala, né? Então, depois da vinda dele, começou outra história. Por isso que eu nem estudo o Antigo Testamento, eu foco do Novo para frente. E você vai fazer da sua vida uma outra história? Tô fazendo. Que bom, legal. Muito bem, amigos. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. E desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.